queria que os irmãos abrissem a Bíblia dos irmãos no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler todo esse capítulo, são 17 versículos, mas é preciso ler esse capítulo para que a gente possa basear o nosso estudo aqui. É o livro de Esther, capítulo 4. Logo depois de Esdras, Neemias, antes do livro de Jó. Algumas folhinhas ainda se mexendo. Amém. Capítulo 4, então, irmãos, diz o seguinte: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber que, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata de Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os seus servos do rei e os povos das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei entender que ele, estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizera saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem 3 noites, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, na posição de servos do Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos entender, guardar e praticar a Tua palavra. Tu possa, Senhor, ter misericórdia de mim, misericórdia do Teu povo aqui presente, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz, não a minha, Senhor, mas a Tua voz. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, então, esse mês, o cuidado com o trabalho, de acordo com a programação da igreja, e o pastor Eloy então fez um pedido aos presbíteros da igreja que nós estivéssemos trazendo alguma coisa sobre as nossas experiências profissionais, algumas informações do mercado de trabalho,
para os irmãos, e assim vem sendo feito ao longo desse mês, né, nas manhãs de domingo. Tivemos aqui alguns presbíteros falando e a gente vai passar por isso também. E eu queria falar para os irmãos que, trazendo da minha experiência, eu pareço novinho assim, sou bonitinho ainda, mas já tenho 32 anos de caminhada. Então são 8 anos como um servidor público, né? Fui oficial do Exército temporário e já tenho 24 anos no setor privado, passando pelo comércio, indústria e atualmente atuo na área de serviços. Né? Eu trabalho na MRS, transporte de cargas, e quando os irmãos estiverem presos no trânsito por causa do trem, em vez de reclamar, vocês têm 3 minutos para orar por mim, pelo Vitor que trabalha lá, pelo Marquinhos, né, e seu filho que trabalha lá também, pelo pai da Carol, que também trabalha lá, pelo Magela. Então, os irmãos desliguem o carro ali, 3 minutinhos, lembrem de orar por nós. Nós precisamos da oração dos irmãos lá naquele lugar, né? Então, irmãos, eu queria trazer para os irmãos assim, o que o mercado de trabalho hoje tem exigido de todos os profissionais, seja ele do nível mais simples de atividade a um nível mais elevado de atividade, um cargo alto dentro de uma empresa. 3 coisas eu listei aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. A primeira questão é capacitação. Né? Todos nós precisamos nos capacitar para exercer alguma função. Né? Capacitar significa se dedicar, buscar o melhor desempenho, né? Mais conhecimento, atualização contínua. Hoje a questão da informática exige uma atualização quase que contínua de todos esses conhecimentos. Busca de ferramentas novas para você poder desempenhar a sua função, né? Independente de qual seja essa função. Nós não estamos falando aqui só da turma que está na faculdade, só da turma que está, né, cada vez mais especializando, mas cada atividade hoje necessita de uma capacitação. Qualquer uma delas. E ninguém se coloca no mercado de trabalho hoje sem capacitação. Né? Antigamente as pessoas vinham e não iam estudando, chegava a alguma certa idade, já precisava trabalhar para ajudar em casa, precisava fazer alguma atividade e já entrava no mercado de trabalho sem qualquer capacitação e ia, né, se desenvolvendo. Hoje o mercado de trabalho exige capacitação de cada um de nós, de cada um que precisa entrar no trabalho. De novo, independente da função que você queira executar lá na frente, né, se seja uma função de alto escalão dentro da empresa ou uma função de entrada inicial da empresa, você precisa estar capacitado para qualquer uma dessas atividades. O segundo ponto, muito importante, para que você se mantenha dentro da empresa, é a questão do relacionamento. E eu não estou falando aqui de bajulação, né? O famoso puxa-saco na empresa, não estou falando disso, eu estou falando de relacionamento, se relacionar, né, com pessoas. Se relacionar significa comunhão, significa simpatia, significa empatia. Você precisa muitas vezes ter a simpatia, mas também ter a empatia das pessoas que estão do outro lado da mesa, ou do outro lado do balcão, ou do outro lado do problema. A gente precisa ter isso também, né? Auxílio. Hoje existe muita questão do trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, né? A questão da colaboração, o compartilhar de conhecimentos. Né? Antigamente tinha muito aquela questão de eu sei mexer nessa máquina, só eu sei, então vou ficar 50 anos trabalhando aqui, não vou ser mandado embora. Hoje, assim, você precisa compartilhar o teu conhecimento cada vez mais dentro da empresa, divulgar esse conhecimento cada vez mais e, principalmente, criar uma relação de confiança dentro da empresa. Né? Onde você estiver, a relação de confiança hoje ela é muito necessária. E por isso a questão do relacionamento é o segundo ponto que eu destaco aqui nessa minha caminhada profissional. E por último, irmãos, a gente não podia fugir, né, que é obtenção de resultados. Todas as empresas, todos os trabalhos, todas as funções são necessárias que gerem resultados para o empregador, para a empresa, para a instituição, para aquela organização. E nós estamos falando de resultados financeiros, sim, por que não? Né? Nenhuma empresa se mantém sem dinheiro, precisa de lucro. Nós precisamos de resultados, muitas vezes, na melhoria da imagem daquela instituição, daquela empresa, daquela questão onde a gente está inserido. A imagem precisa ser muito melhorada, e aí, né, eu trago para mim a imagem da MRS, como a gente trabalha para tentar, né, fazer essa melhoria, já que a gente tem também um impacto muito grande junto com todas as comunidades que a gente passa, né? Só para os irmãos terem curiosidade, a gente passa em 108 municípios, então são 108 municípios
né, se preocupando com a questão ferroviária, isso é importante. Então a gente precisa dessa melhoria da imagem junto com a nossa comunidade, a própria empresa, né, satisfação dos clientes, satisfação, né, das pessoas que estão envolvidas conosco, que hoje, numa palavra bonita, chamada de stakeholders, né, são aqueles que se envolvem em todo o processo, seja de uma forma impactadas, interessadas, envolvidas, todos eles precisam de alguma informação que a gente precisa trabalhar. Isso é resultado. A gente precisa trazer resultado para as empresas, para os nossos patrões, para os nossos senhores, para as organizações que a gente serve, né? E aí, irmãos, relembrando o presbítero Fortunato, que esteve aqui no primeiro domingo do mês, pregando sobre isso, a gente começa a lembrar sobre a questão do trabalho, de onde surgiu o trabalho. E eu me lembro uma vez, eu estava na escola dominical, e a gente estava falando sobre algumas coisas, e alguém levantou e falou assim na escola, falou assim, nossa, eu queria saber quem instituiu o trabalho, né? Porque se eu soubesse, eu dava uma coça nesse cara que instituiu o trabalho, né? Porque Adão e Eva receberam lá, tinham que estar no paraíso, deitado na rede, curtindo lá, não fazendo nada, né? E aí a gente vai e institui o trabalho. Na verdade, eu queria lembrar que o trabalho foi instituído pelo próprio Deus, né? Fortunato falou isso aqui, e a gente lembra lá no versículo do Gênesis, no capítulo do Gênesis, capítulo 2, no livro de Gênesis, né, o versículo 15, ele diz lá o seguinte, que Deus colocou Adão no jardim para quê? Para dormir, para ficar tranquilo lá na beira da praia, ou para ficar debaixo da árvore lá, não. Colocou para cultivar e guardar o jardim ou a sua criação. Ali foi instituído o trabalho, né? Deus ali já institui e coloca assim, olha, você foi criado, mas para também trabalhar, para cuidar da minha criação, para participar desse processo todo que está começando agora. Então é uma bênção para nós poder participar do processo de Deus, né, na criação, na manutenção, no cultivo dessa criação. E interessante que no versículo 18, a palavra ainda nos fala o seguinte, far-lhe-eis uma auxiliadora. Então também para as mulheres, né, também está aqui o mandato do trabalho. Seja ele no trabalho fora, nas empresas, hoje as mulheres têm assumido grandes cargos e grandes funções fora, seja em casa, né? Isso também é um trabalho, e o trabalho de casa eu diria que é até maior um pouco, né? Em casa eu vejo a Cristina lá, são 3 turnos, né? De manhã, né, com as crianças saindo, café, alguma coisa, arruma a casa, de tarde arrumando a casa, e à noite, quando eu chego, que as crianças chegam, tem o 3º turno do trabalho, né? Então também trabalho, então o trabalho também é para que a mulher exerça essa função. Então, irmãos, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o trabalho é uma ordenança de Deus para nós, é uma oportunidade de nós participarmos da sua obra, cultivando e guardando o jardim e a sua criação. Importante lembrar, né, em outro momento, em que dessa vez, então, Jesus vai falar sobre isso, e eu queria trazer essa leitura para nós, né, no texto de Mateus. Mateus 22, no versículo 36, quando as pessoas que estão à sua volta vão lhe perguntar sobre a questão dos mandamentos, Jesus vai falar lá no versículo 36, ele vai falar assim, que quem ama, na verdade ele vai falar que o maior mandamento é que você ame a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, depois lá em João 14, 21, nós vamos ver lá, diz que quem que ama a Deus? Aquele que guarda os seus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, mas não guardo os mandamentos, tem alguma incoerência. E se um dos mandamentos de Deus é que a gente guarde, cultive e trabalhe, então eu tenho que entender que amar a Deus acima de todas as coisas é também guardar os seus mandamentos, e também o meu trabalho faz com que eu ame a Deus. Só que ele continua, né, depois, no próximo versículo, no 39, dizendo que eu também preciso amar o próximo. E como amar ao meu próximo? Mateus 25, 45 também vai falar que eu posso amar ao próximo servindo a Deus através dos meus talentos. Então, como eu trabalho, quando eu desenvolvo o meu talento no trabalho, eu estou servindo ao próximo, eu servindo ao próximo, eu estou amando ao próximo, amando ao próximo, eu estou amando a Deus. Então, os irmãos vejam que o trabalho é uma forma, né, é uma atribuição que a gente tem, e a gente consegue, através do nosso trabalho, através da melhor dedicação, fazendo com excelência, eu amo
a Deus, eu amo ao próximo, eu sirvo a Deus com o meu trabalho. A gente precisa entender que também o nosso trabalho é para servir a Deus e servir ao próximo. A ordem do Gênesis foi cuidar e guardar do jardim. Mas como é que eu cuido e guardo do jardim hoje? Né? Falando da área de meio ambiente, que é a minha área, né? Quantas reservas ambientais a gente tem hoje, né? São mínimas e são cada vez menores, né? Mas eu consigo cultivar e guardar do meu jardim hoje, produzindo novos produtos que vão chegar à mão dos consumidores, que são os meus irmãos. Alimentos, roupas, equipamentos, veículos, aço. Eu produzo e consigo cultivar e guardar o jardim servindo aos meus irmãos. Eu consigo cultivar e guardar os jardins cuidando da saúde das pessoas. Nós temos médicos, dentistas, temos enfermeiros, pessoas que trabalham com plano de saúde, nosso irmão Adilson, e tantos outros que conseguem cuidar e guardar as pessoas através da área de saúde. Eu consigo cuidar e guardar das pessoas e guardar da criação do Senhor também construindo casas, né? Trazendo a parte da engenharia, os nossos pedreiros, guardar as pessoas através dos nossos policiais, nosso irmão Guedin está aqui, e tantos outros, né, que trabalham com segurança, trabalham nessa parte de vigilância, trabalham na parte da saúde, na parte, enfim, todas essas áreas que costumam trabalhar e guardar as pessoas. Eu também cuido das pessoas quando eu estou cuidando do direito dessas pessoas, através dos advogados, através do direito da informação, aí puxar uma brasa para a sardinha dos nossos jornalistas e comunicadores que temos aqui na igreja também, né? Os professores que cuidam do desempenho e do desenvolvimento das pessoas, né? Através da informação, levando informação. Eu cuido das pessoas quando eu faço um transporte das pessoas seguros, e aí eu vou trazer também os nossos motoristas, né? As pessoas que têm van, que transportam crianças, né? A gente teve oportunidade da nossa filha ser transportada muitos anos pelo seu Adão, para cima e para baixo aqui no colégio, com segurança, com tranquilidade. A gente tinha muita confiança nisso. Então, irmãos, vejam que cada um de nós, dependendo da função que a gente exerce, nós continuamos cuidando e guardando do jardim da criação do Senhor através de um mandato que Ele nos deu e através das nossas habilidades. E assim a gente cumpre o chamado de Deus para cuidar, guardar o jardim que o Senhor criou e nos deu para cuidar. Importante, irmãos, a gente relembrar esses pontos também colocados pelo presbítero Marcelo e presbítero Romulo, que destacaram a questão da vocação do homem no trabalho. Precisamos entender que Deus chama a todos para um serviço específico. Se a gente lembrar, durante a leitura bíblica, nós vamos ver várias pessoas que Deus chamou para um serviço específico. Quando o Senhor quis construir, né, deu a ordem de construir a arca, né, e os seus utensílios, o Senhor chama uma pessoa lá do meio do povo e o habilita a fazer a construção daqueles utensílios. Quando o Senhor chama Noé para construir a arca, o Senhor o habilita a construir a arca. O Senhor nos capacita para isso. E aí a gente precisa lembrar que não é só os pastores que são chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus, porque às vezes a gente tem muito essa separação, né? Quem foi chamado para servir ao Senhor? Não, os pastores têm um chamado. Os missionários têm um chamado. Nós também temos para servir ao Senhor lá no nosso local de trabalho. 1 Pedro 1,15 vai falar que nós devemos ser santos em todas as nossas formas de viver, em toda a vossa maneira. É o termo que ele usa lá. Então nós também somos chamados para ser santos lá, pregar o evangelho lá, ser bênção lá, amar ao próximo e amar a Deus com as nossas atividades. Nosso trabalho secular também louva a Deus. Por isso nós precisamos ser excelentes, né, no que nós fazemos. Marcelo disse isso aqui, precisamos ser excelentes, precisamos estar sempre prontos, sempre disponíveis para isso. Por isso nós precisamos fazer também de forma diferente do que o mundo faz hoje. Pregação do presbítero Rômulo, diferente, como Romanos 12:2 diz, a gente não pode se amoldar às coisas que o mundo faz hoje, às práticas que o mundo faz hoje. Nós temos um chamado para sermos diferentes e fazermos diferentes o nosso trabalho. Principalmente no nosso país, onde, infelizmente, impera uma questão que a gente chama de jeitinho, ou forma brasileira de resolver as coisas, né? E a gente se depara com isso no nosso trabalho, no dia a dia, a todo momento. A todo momento a gente é questionado, não, faz desse jeito assim que dá certo. Faz daquele jeito, não, isso aí você esquece, isso aí você pula.
E a gente sabe que o correto, às vezes, não é dessa forma. Existe um jeitinho, uma forma brasileira, e às vezes, irmãos, até algumas brechas na lei, e aí os advogados aqui podem nos ajudar com isso, que às vezes, ou na verdade, não são ilegais, mas muitas vezes são imorais. Muitas vezes são imorais. E a gente, por uma questão de conformidade com o mundo, a gente acaba caminhando nessa linha de também trabalhar no jeitinho, e a gente acaba se amoldando, como o presbítero Rômulo disse, e o apóstolo Paulo nos alerta lá em Romanos. E aí, irmãos, eu quero então, dito isso, voltar ao nosso texto de Esther e avaliar como que Esther agiu no trabalho que lhe foi ordenado e como que ela também teve esse alerta sobre a sua função, o que ela estava fazendo ali naquele local. Eu queria só fazer um breve resumo, não diminuindo o conhecimento dos irmãos, mas só para que a gente nos lembre disso. O livro de Esther é um livro muito bonito de se ler, são 10 capítulos, se o irmão começar a ler hoje, quarta-feira já acabou. Você pode ler isso em casa, ele é muito interessante, e ele fala sobre uma época que o rei Assuero, o rei que dominava sobre aquela época, ele fez uma festa e chamou a sua esposa para fazer um desfile na frente dos seus convidados. Ela não quis ir, e ele ficou bravo com ela, então ele a destituiu do cargo de rainha, e ele acabou então fazendo, entre aspas, um concurso, para ver quem que ele ia colocar como rainha novamente no lugar. E Esther, que era uma judia, vinda junto com os exilados lá de Jerusalém, estava na região, e ela foi colocada nesse concurso, e ela foi eleita a rainha do rei. Foi colocada lá. Nesse inteirinho houve uma questão de que o primeiro-ministro, que era Amã, primeiro-ministro do rei, fez uma conspiração contra o rei. Ele queria criar alguma coisa contra o rei, e aí o seu tio de Esther, chamado Mordecai, descobre essa história, e ele consegue que essa informação chegue a Amã, que ele sabia. Então Amã consegue convencer o rei de fazer um dito, uma lei, para que matasse todos os judeus que estavam vivendo naquela época, naquela região. Então, essa questão começa a acontecer, começam as lutas. Então Mordecai lembra de Esther, estava lá no palácio, e manda um recado para ela, fala assim: Esther, você foi colocada aí, você precisa suplicar ao rei por conta desse povo. E Esther então fica com medo, diz: olha, eu não posso chegar perto do rei. Naquela época tinha uma lei de que a rainha, ou qualquer um que seja, não podia chegar perto do rei sem que o rei chamasse, senão seria morto. E ele então faz um alerta para ela no versículo 14, que é um alerta para toda a igreja hoje. No finalzinho do versículo 14 que nós lemos, ele fala assim: quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? E essa pergunta que eu faço, irmãos, quem sabe que o local onde você trabalha hoje, você não foi colocado por Deus lá por alguma situação, e que você precisa estar lá, seja para resolver o problema daquela empresa, daquela situação, daquela casa, daquela organização, seja para servir a comunidade, seja para servir ao Senhor naquele local. Quem sabe aonde você está? A palavra de Deus diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. Então, se você está lá naquele lugar, é porque o Senhor te colocou lá. Se você está vivendo a situação que está vivendo lá, trabalhando em alguma situação, o Senhor colocou você lá. Nesse contexto, Esther foi colocada naquela situação por conta de tudo que vai vir à frente aqui agora. Esther, então, o que ela faz? Ela chama as suas servas e manda um recado para Mordecai. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar, nós vamos jejuar, e eu vou ao rei. E eu vou falar com ele. E assim acontece durante 3 dias e 3 noites, tanto o povo como Esther e as seus servas, elas começam a orar e jejuar durante 3 dias. Então, no final desses 3 dias, ela sai e vai ao pátio fazer uma caminhada, como quem não quer nada, fica ali caminhando no pátio. O rei olha para ela, vê ela lá de dentro da sala e manda chamá-la e pergunta para ela: o que você quer que eu te faça? E a partir dali, então Esther marca uma festa. Ela fala assim: não, eu quero dar uma festa para o rei, e lá na festa eu vou te falar o que eu quero. Essa festa acontece.
no primeiro dia, depois aí o rei pergunta, então o que você quer que eu te faça? Não, vamos fazer mais um dia de festa, e no segundo dia de festa, então, ela já tinha angariado a confiança do rei, então o rei fala assim, o que você quer que eu te faça? E ela então conta toda a história para o rei, então essa questão se resolve no sentido de que Amã é descoberto, então ele é morto, ele, os seus servos e os seus seguidores, Mordecai, que é o tio, né, e o padrasto de Esther, é elevado ao segundo posto depois do rei, segundo homem depois do rei no reinado, e os judeus são libertos dessa lei maldita que trazia essa questão contra o povo. Irmãos, olhando esse resumo, eu quero lembrar o que eu falei no início da pregação e a gente então vai falar sobre esses 3 pontos muito rápido. Eu falei de 3 coisas que hoje o mercado de trabalho exige das pessoas. Primeiro, capacitação, se esses irmãos vão lembrar. Segundo, relacionamento. E o terceiro, resultados. Vamos olhar esses 3 pontos que eu disse que hoje é o que as empresas exigem, que o mercado de trabalho exige. Vamos olhar isso na vida de Esther. Versículo 15 a 17 do capítulo que nós lemos. Como eu disse aqui, Esther convoca o povo para orar e jejuar durante 3 dias e 3 noites. Ela se dedica a jejuar e orar com 3 dias e 3 noites com as suas servas também, antes de falar com o rei. Isso é capacitação. Ela buscou no Senhor a sua capacitação para estar pronta para ir ao rei e conversar com o rei. Irmãos, existem 2 coisas nessa questão da capacitação. Uma, o Senhor nos capacita, eu falei isso aqui. A questão de Noé, a questão de tantos outros irmãos na Bíblia que o Senhor capacitou para exercer funções. E a gente sabe que a capacitação vem do Senhor. Porém, existe um esforço necessário da nossa parte para que essa capacitação também aconteça. A gente lembra do relato da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou e Lázaro estava morto, Jesus poderia fazer com que aquela pedra levitasse e caísse do outro lado, poderia explodir a pedra, poderia sumir com a pedra, mas ele pede que as pessoas que estavam ali retirassem a pedra. Atividades que são nossas. Então, capacitação é uma coisa que nós precisamos buscar com os nossos esforços, mas também com a capacitação vinda do Senhor. Então, jovens que estão estudando, se dediquem a estudar cada vez mais. Os irmãos que já passaram dessa fase de estudo, mas estão no seu trabalho, procurem se capacitar no seu trabalho, aprender cada vez mais, buscar o conhecimento. Não é humilhação para ninguém falar assim, eu não sei como faz. Eu quero aprender um pouco mais. E sempre vai ter alguém para ensinar, sempre vai ter alguém para trazer algum conhecimento novo. Capacitação em tudo que a gente faz, desde o serviço mais simples ao serviço mais complexo. A gente precisa se capacitar. E Esther buscou isso, buscou capacitação no Senhor durante 3 dias e 3 noites, orando e jejuando. Ela buscou essa capacitação. Segundo ponto que eu falei, questão do relacionamento. E aí os irmãos podem depois em casa buscar entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Esther, ela busca esse relacionamento com o rei. Não de uma forma bajuladora, não de uma forma ilícita, mas ela busca se relacionar com o rei. Foi lá, foi andar no pátio, o rei a chamou, ela conversou com o rei, promoveu a festa, buscou se relacionar até que ela obteve a confiança do rei. A hora que ela teve essa confiança do rei, o rei falou com ela, o que você quer que eu te faça? A Bíblia chega a relatar que ele diz assim, até metade do reino, se você pedir, eu te dou. Ou seja, confiança que ela adquiriu junto ao rei, para que ela possa ter o favor do rei, para ela, e assim para o povo. Então, irmãos, relacionamento é uma questão muito importante, que nós precisamos buscar. Aquela pessoa que entra emburrada, sai emburrada, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, bom dia por quê? Pessoas que no trabalho é assim, pessoas que estão sempre isoladas no canto, e às vezes até com o próprio discurso de que não, eu sou cristão, então eu não posso estar ali, eu não posso estar ali. Irmãos, já foi dito isso aqui na igreja várias vezes, o saleiro, o sal não é para ficar dentro do saleiro. O sal é para ficar misturado na salada. Sal no saleiro só vai estragar o saleiro. E vai se estragar lá dentro. A gente precisa estar na salada. Irmãos, como eu falei lá no início, a nossa igreja é muito inteligente. Então assim,
Não é que eu estou falando aqui, então a gente tem que sair para os Vale Night da vida, lá para o boteco, com a turma que sai depois do boteco. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós temos que estar inseridos no contexto do nosso trabalho, envolvido com as pessoas, até para que as pessoas vejam em nós a diferença. Vejam em nós Cristo e elas venham buscar sobre nós. Eu me lembro que... Não lembro. Eu não lembro a data, na verdade. Eu me lembro que não lembro a data. Mas não sei se os jovens adolescentes, os jovens mais antigos vão lembrar. A gente fez um acampamento em Santos Dumont. Acho que foi 2011, 2010 ou 2011. A gente fez um acampamento em Santos Dumont e o pastor Daniel, na época, era o pastor dos jovens e adolescentes, e ele me trouxe para falar um pouquinho sobre a questão da vida profissional. E eu, na época, me lembro que levei um estudo sobre a diferença do Adão trabalhando no jardim e o Adão trabalhando em terra seca. O Adão trabalhando em terra seca vai ganhar o seu salário também, porque a Bíblia diz que com o suor do rosto ele ia ganhar o salário dele. Ele conseguiu viver, conseguiu ter filhos, conseguiu caminhar com a sua vida. Mas o Adão que trabalhava no jardim tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que toda tarde o Senhor descia e estava com ele. No jardim é assim, na terra seca é sem a presença de Deus. E aí você entende quando você trabalha em terra seca, ou quando você trabalha no jardim, lá no seu trabalho, quando alguém chega para você e fala assim, por que você, em toda situação, nós estamos aqui, está pegando fogo, o negócio está quebrando, isso aqui, você está aí tranquilo, está calmo, está sereno, mas trabalhando. Por quê? Porque você trabalha no jardim, você não trabalha em terra seca. E as pessoas vêm até você te pedir uma informação, te pedir uma orientação, te pedir até mesmo oração, às vezes, ou alguma informação, ou algum desabafo, porque as pessoas veem em você alguma coisa diferente. Por isso nós precisamos estar lá, gerando esse relacionamento com quem a gente trabalha, com quem a gente tem o dia a dia. Eu passo mais tempo da minha vida com a minha equipe de trabalho do que com a minha equipe de casa. Eu chego na empresa às 7h30 da manhã, saio às 7 horas da noite. Chego em casa às 8, tomo um banho, às vezes dou uma olhada na televisão, quando é 9h30, 10 horas eu já capotei, já fiquei 2 horas com a minha esposa e às vezes nem isso com as minhas filhas. Porque se estiver estudando, estiver fora, eu não consegui estar com elas. Eu passo mais tempo com eles do que com a minha casa. Eu preciso me relacionar com eles. E Esther faz isso, irmãos. Esther se relaciona com o rei, com aquelas pessoas que estão em volta dela, para que ela possa, então, atingir o resultado dela, que é o terceiro ponto que eu falei no início, que é obtenção de resultados. Toda empresa, toda instituição, toda organização precisa de resultados. E quais foram os resultados alcançados? Eu até já falei isso antes. Amã, que foi quem tramou contra o rei e contra o povo judeu, foi descoberto, foi morto, todos os seus seguidores e sua família foi eliminada daquele local. O edito contra o povo judeu, que trazia condenação contra o povo judeu, foi cancelado. Os judeus foram autorizados a viver na terra, a produzir na terra, a trabalhar na terra e inclusive a lutar contra os seus inimigos. Mordecai foi elevado ao posto de segundo homem após ao rei. E o mais importante de tudo isso, irmãos, é que o povo judeu foi preservado e a descendência de Jesus foi preservada. Então vê que a própria rainha Esther talvez não tinha noção do que ela estava fazendo, mas quando ela entendeu que ela tinha sido colocada ali naquele lugar por conta de que Deus tinha um plano na vida dela, olha as consequências, os resultados obtidos através do trabalho dela. E se a gente entender, irmãos, que a gente foi colocado no nosso local de trabalho porque Deus tem um plano na nossa vida lá para servir a Ele e ao próximo e à sociedade, a gente precisa entender que esse trabalho é um trabalho trazido por Deus para nossas vidas e isso é bênção na nossa vida. E aí a gente começa a entender o nosso dia a dia começa a ser trabalho em jardim e não trabalho em terra seca. Irmãos, para concluir, eu trago alguns números para que a gente possa pensar. Esses números são dados do IBGE e óbvio que existem algumas divergências, mas no geral é basicamente isso. 13,1 milhões de pessoas no Brasil hoje estão desempregadas. 12,4%, 12,5% da população ativa do país.
13 milhões de pessoas desempregadas. Isso aqui é estatística, fora aqueles que não respondem, né? Ou que não querem responder por vergonha, por alguma situação. 37,3 milhões de pessoas estão trabalhando na informalidade. Vendendo uma coisa aqui, uma coisa ali no sinal, trabalhando em casa, se virando para poder se sustentar a sua família. Isso representa 41% da população ativa do país. Nós estamos passando de 50% da população ativa do país nessa situação, ou desempregado, ou trabalhando na informalidade, na insegurança, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nenhuma segurança no que faz. Apenas 33 milhões de pessoas hoje estão empregadas no nosso país. Isso representa 1/3 da população ativa do nosso país. Irmãos, se a gente voltar no início dessa palavra e lembrar que o trabalho é um mandado de Deus para a comunidade, é um mandado de Deus para nós, o inverso também é verdadeiro. O desemprego não é vontade de Deus na nossa vida. A falta de trabalho não é vontade de Deus na criação. E nós precisamos, irmãos, então, para eu encerrar essa pregação, 2 frases que eu coloquei aqui. Primeiro, nós precisamos orar para que o nosso país cresça, para que o nosso país, independente de questões políticas, irmãos, por favor, nós precisamos orar para que o nosso país cresça, para que o nosso país tenha desenvolvimento, para que nós possamos ter pleno emprego, para que as pessoas trabalhem, para que as pessoas vivam felizes, para que as pessoas possam ter segurança, criem seus filhos, né, e que nosso país possa ter a tranquilidade de estar servindo a Deus e servindo ao próximo. Precisamos orar para isso. Metade da população ativa desempregada é um número muito grande. Uma questão que a gente precisa dobrar nossos joelhos e empenhar alguns minutos da nossa vida orando por isso. E segundo, orar para que cristãos, né, entendam o seu papel no trabalho e glorifiquem a Deus no seu trabalho, com a sua função, com o seu cargo, com a sua atividade mínima que seja, menos talvez do que um diretor de uma empresa, e não menos importante, mas menos talvez em complexidade, uma atividade mais simples, né? Que até nessa atividade a gente seja realmente um servo do Senhor, a gente glorifique a Deus com as nossas atividades, com o nosso trabalho. Irmãos, não é fácil falar isso aqui. Alguém deve estar pensando, o Fábio está totalmente pleno, satisfeito com o trabalho dele, não tem problema nenhum, o chefe dele é lindo e maravilhoso, a equipe dele é fantástica, ele não tem problema nenhum. Irmãos, todos nós temos muitos problemas, muitas dificuldades no nosso trabalho, seja de qualificação, seja de relacionamento, seja de resultado. Ninguém está falando aqui na plenitude desses 3 pontos. O que a gente está falando precisamos buscar isso primeiro no Senhor. As 3 coisas a gente precisa buscar no Senhor. Buscar com os nossos esforços, para que a gente também possa servir a Deus da melhor forma possível, assim como o presbítero Marcelo pregou aqui, assim como o presbítero Fortunato e o presbítero Rômulo, né? E os pastores têm trazido palavra para nós. Cuidar do nosso trabalho é cuidar do reino de Deus, é cuidar do jardim de Deus, é cuidar da criação do Senhor, e nós temos essa oportunidade. Amém? Que o Senhor nos qualifique, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza do nosso trabalho no dia a dia. Amém? Amém.